Eu sei, então, né, que para eu tributar a minha receita, as minhas receitas, por um percentual menor, eu tenho que utilizar essa conta. Mas o que é que compõe, então, essa conta? Como é que ela funciona em aspectos práticos? Olha, a composição do fator R se dá através do montante pago a título de remunerações a pessoas físicas decorrentes do trabalho, o montante efetivamente recolhido, né, o confessado, a título de contribuição patronal previdenciária e FGTS, incluídas as retiradas de prolabore. Ou seja, compõe a massa salarial para fins de cálculo do fator R, salários, 13º, o 13º salário, retiradas de prolabore, INSS e FGTS. Lembrando que tudo aquilo que está diretamente ligado ao salário, às remunerações do trabalhador, tudo isso faz parte do fator R. Entende? Nesse contexto, eu montei, né, toda essa apresentação para ficar mais acessível para vocês, mas aguarde que em instantes nós vamos verificar dentro da própria norma, dentro da Lei Complementar 123, dentro da resolução do Comitê Gestor de número 140, o que a própria norma nos traz em seu texto sobre tudo isso. Segura. O cálculo do fator R. O fator R, como nós estamos comentando, ele é igual a massa salarial dividido pela receita bruta. Ou seja, eu pego o montante, a composição do salário, da folha de pagamento mais os encargos, e vou dividir sobre a minha receita bruta em um contexto histórico dos últimos 12 meses. Então, peraí, o fator R eu não considero o mês corrente? Não. A bem da verdade, existem até casos em que você vai considerar o mês corrente, ou o mês imediatamente anterior ao que você está realizando o cálculo, mas quando se trata de uma empresa que está em início de atividade. E aí nós vamos verificar isso agora. Veja bem, para que eu verifique um contexto histórico, se a massa salarial for maior que zero e a receita bruta igual a zero, eu vou considerar, para fim de cálculo do fator R e utilização do anexo para tributar as minhas receitas, eu vou considerar que esse meu resultado foi igual a 28%. Ou seja, para que eu tribute as minhas receitas a 6%, ou seja, de acordo com o anexo 3, o fator R deve ser igual ou superior a 28%. Ou seja, quando eu tenho, então, um volume de receita, um valor correspondente à massa salarial, quando eu pego esse valor da minha folha salarial mais encargos, que é o que eu estou chamando aqui de massa salarial, e divido pela minha receita bruta, quando eu pego essa massa salarial dos últimos 12 meses e divido pela receita bruta dos últimos 12 meses, quando o resultado é igual ou superior a 28%, nós temos então a possibilidade de tributar as minhas receitas, iniciando com um percentual de 6%, de acordo com as regras, de acordo com os percentuais, valores, etc., que estão no anexo 3 da Lei Complementar 123. Entende? Se a massa salarial for igual a zero e a receita bruta maior do que zero, o fator R será igual a 0,01 ou 1%. Isso aqui nós estamos considerando, como disse para vocês, o caso de uma empresa que iniciou suas atividades agora, ou seja, ela não tem folha de salários, mas tem receita. Nesse caso, ela vai considerar, a conta será considerada como o fator R igual a 1%, e aí, nesse caso aqui no ponto 2, nós vamos tributar as receitas pelo anexo 5. Se a massa salarial e a receita forem maiores do que zero, o fator R corresponderá à divisão entre um valor e outro dos últimos 12 meses.
Isso aqui é quando eu já tenho um histórico aí de movimentações, eu preciso fazer esse acompanhamento. Considerando agora, né, em um exemplo de cálculo, para que eu consiga tributar as minhas receitas pelo anexo 3. Olha, eu tenho aqui uma massa salarial dos últimos 12 meses que corresponde ao valor de R$ 11.200. E eu tenho uma receita bruta também dos últimos 12 meses que, somando, me dá o valor de R$ 40.000. Isso eu tenho na divisão de um pelo outro, da massa salarial, folha de salário mais encargos. Dividido pela receita bruta, eu tenho então um fator R que é igual a 28%. Nisso, a empresa, ainda que a atividade exercida e as receitas auferidas façam parte do anexo 5, eu vou aplicar as alíquotas do anexo 3. Compreende? Assim como eu tenho um caso inverso. Uma empresa que possui uma massa salarial no valor de R$ 22.000, uma receita bruta dos últimos 12 meses que corresponde a 100 mil, e nesse resultado eu tenho um fator R igual a 22%. E aí aqui eu vou ter a aplicação dos percentuais em conformidade com o anexo 5. E quais são esses percentuais? Qual a diferença? Por que eu preciso saber disso? Quais são as atividades? Primeiro, né? Qual é a diferença entre a tributação em conformidade com o anexo 5 e a diferença para o anexo 3? Olha, eu disse para vocês bem no início que com o surgimento da Lei Complementar 155 houve a redução de anexos, também houve uma redução de faixas, veio o fator R, e a grande diferença é que eu deixo de tributar as minhas receitas pelo percentual de 15.000% e passo a tributar essas receitas com um percentual que parte, que começa com 6%. Então aqui, né, nós já visualizamos um impacto efetivo que tem uma expressividade muito grande, e é importante, é fundamental que você compreenda esse cenário, saiba fazer então essa conta.